Olá, meu nome é Laura Montserrat Barbosa, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação e trabalho com artes também, né? Faço um trabalho de artes plásticas e de poesia. E tenho já neste canal desenvolvido um trabalho que se preocupa em articular a aprendizagem e a arte, né? A aprendizagem, que é o objetivo principal da psicopedagogia, a aprendizagem humana, e a arte, que é uma missão de representação simbólica das atividades humanas e também de anunciação das transformações na sociedade. Então, hoje eu quero falar sobre uma atividade que eu desenvolvo que chama-se Ateliê de Arte em Ladrilhos de Papel. É um trabalho com arte num pequeno suporte, né, de 9x9 ou 12x12, e depois a gente, conforme os alunos do ateliê, os integrantes do ateliê, a gente vai ampliando esse espaço, mas a gente começa num espaço reduzido. E uma dos objetivos do ateliê é a gente trabalhar com a arte, tentando desenvolver o foco, a atenção, né? Ao mesmo tempo em que a gente se liberta, em que a gente se propõe a fazer a partir do que a gente está observando, do que a gente está sentindo, né? Então, é um trabalho que lida com as duas coisas, né? Com o focar e com o ampliar. E dentro do ateliê vão aparecendo várias ideias, né? As integrantes vão trazendo. Esse ateliê é inspirado na técnica de Zentangle, que foi criada por uma norte-americana, e enfim. E as alunas, eu conto essa origem do ateliê para elas, e elas vão na internet, buscam, e agora no Instagram também tem várias pessoas que trabalham a partir dessa ideia, e as coisas vão se ampliando. E a gente acabou chegando num trabalho com mandalas, né? A mão livre, né? Sem usar nenhum recurso assim mais preciso. E eu, então, estava agora procurando alguma coisa sobre mandala e entrei aqui num site da Escola Badra, que fala de arte e matemática. E daí, nesse site, eles trazem a mandala, né, como algo importante dentro da arte e matemática. Então, nesse artigo, você vai entender o conceito de mandala de forma clara e profunda, o site diz, né? E aí ele define mandala. O que é mandala? A palavra mandala, em sânscrito, significa círculo, roda, anel, órbita, ou, de uma maneira mais ampla, grupo, país ou região. É muito comum associar-se a palavra mandala a um desenho ou um diagrama, ou às formas circulares de arte, geralmente coloridas, que apresentam simetria radial e são compostas por círculos concêntricos e desenhos geométricos. Entendendo o significado da palavra, digamos que toda forma circular pode ser chamada de mandala.
Então a gente encontra mandala nos tapetes, a gente encontra mandala nos trançados, a gente encontra mandala em vários lugares, né? Em grades de ferro, né? Então são formas circulares que incluem também outras formas geométricas e que vão trabalhando com articulações, né? Então, essas articulações, elas são feitas em ciências mais objetivas, como a matemática, a geometria, né? E também existem muitas religiões que utilizam a mandala para representar a articulação entre a matéria e o abstrato, entre o natural e o sobrenatural. Então, a mandala está presente na nossa vida em várias situações, em várias áreas do conhecimento. E ela usa um elemento que é o elemento, além do elemento simetria, e de partir de um ponto central para as extremidades, né? Ela também traz como algo que a compõe, que são as repetições, né? Então, as mandalas podem ser usadas para meditação, para terapia, para arte e para cura. Para meditação, são frequentes usadas como foco visual. E a simetria e a repetição das formas geométricas ajudam a acalmar a mente e aumentar a concentração. E aí a gente diz que no ateliê, como a gente trabalha com a repetição de padrões, a gente diz que a gente trabalha com uma forma de meditação ativa. E ultimamente a gente tem trabalhado com essa repetição dentro também dos espaços circulares, né? E então, para vocês terem ideia, aqui, por exemplo, essa mandala, ela parte de um centro, ela trabalha com a repetição de padrões, mas ela supõe a existência do círculo, né? Mas ela não é um trabalho que é feito com compasso, por exemplo, né? A gente faz só o círculo de fora e depois a gente vai dividindo sem régua e vai trabalhando com as partes e repetindo os padrões. E aí a gente pesquisou, né, alguns artistas, e eu escolhi hoje a artista chamada Miska, que é uma cantora, ela é artista plástica também, e ela trabalha muito com a representação da arte indígena, usando as mandalas, né? Esse aqui é uma mostra de uma exposição que ela fez no Mato Grosso do Sul, ela é de lá, então, trazendo um pouco das crenças e da cultura indígena a partir das mandalas, né? E a gente, ali no dia a dia do ateliê, a gente vai percebendo que realmente, né, você trabalhar com a mandala, você vai fazendo essa articulação entre o mundo interno e o mundo externo, você vai trabalhando com uma organização do sentimento, do pensamento, e quando a gente usa música instrumental, também ela vai... a música vai contribuindo para essa integração, né? E a gente foi descobrindo, então, que a gente poderia... Eu comecei a fazer um trabalho com uma outra artista plástica chamada Katia Horn, né? E eu tinha já trabalhado com as mandalas a partir de recortes, fazendo impressão das mandalas nesse ladrilho de papel. E com a Kátia eu aprendi a lidar com mandalas mais elaboradas, né? Então, a gente, a partir da dobradura e do recorte,
a gente trabalha com mais entrâncias, com mais formas, né? E chega também num resultado que é um trabalho, né? Que tem esse espírito da mandala, né? Da repetição, que parte de um centro e vai indo para os extremos. E com ela eu fui aprendendo que a gente podia trabalhar com o próprio papel colado num cartão, né, e usando a tinta plástica e dando essa vida, né, para a mandala de papel, aquela branca que eu acabei de mostrar para vocês. E aí, como eu trabalho com ladrilhos de papel, eu fui fazendo pequenos, então, formatos e fui trabalhando também, colando o próprio papel e trabalhando com a repetição de padrões no interior do vazado do papel. E numa última aula que tivemos, né, a Katia Horn me ensina a fazer um carimbo, né? Então a gente faz um carimbo e vai colando pedaços de EVA numa base, né? Com uma cola que depois não saia com a tinta, não descolhe do papel ou da base do próprio EVA. E aí a gente vai com esse carimbo, a gente carimba em várias posições. Então, primeiro assim, depois eu viro, fica assim, depois eu viro, fica assim, e depois eu viro, fica assim. E aí a gente chega num resultado que não é aquela arte precisa da mandala geométrica, né? Mas chega num resultado que eu gosto mais, que é um resultado mais impreciso e que depois com a própria aquarela a gente vai preenchendo os espaços, daí usa o nanquim para ir contornando, para ir dando formato. Então, com o mesmo carimbo, você é capaz de fazer 4 mandalas diferentes, né? Porque são quatro possibilidades de centro, né? Que vão girando. Então, com esse mesmo carimbo que eu mostrei para vocês, eu fiz essa produção ontem e essa produção, né? Com o mesmo carimbo. Então, enquanto o centro, lá na outra, o centro foi feito com essa parte do carimbo, agora o centro é feito com outro ponto do carimbo, né? E então eu acho que essas questões, né, de repetição de padrão foram na nossa cultura ocidental meio que a repetição acabou sendo algo que foi depreciado, que foi considerado uma coisa negativa, né? Então, a partir principalmente da escola, né? Repetir de ano, repetir uma determinada aprendizagem, que foi entendido repetição como algo de ficar treinando. Então, na minha época, a gente tinha que escrever 100 vezes a palavra que você escreveu errado, por exemplo. Então, você tinha que repetir a palavra certa 100 vezes. Só que, como não existia articulações do mundo interno com o mundo externo, do desejo, com a necessidade do ambiente, com o conhecimento que você precisava aprender, então a repetição acabou sendo levada para a questão de treino,
de treinar por treinar, sem sentido, sem fazer uma relação com o desejo do aprendiz. Então, a repetição acabou tendo uma conotação negativa na nossa cultura. E com o ateliê de artes em ladrilho de papel, estudando um pouquinho sobre o Zentengyou, agora estudando um pouco sobre a mandala, sobre a repetição de padrões, sobre a questão da simetria, agora tendo aula com a Katia Horn, eu fui entendendo que essa repetição, ela muitas vezes acalma, né? Ela permite que a gente se volte para dentro, permite que a gente faça um exercício de se conhecer, de se acalmar, né? E aí eu fui pensando, por exemplo, nos mantras, pensando nas orações, né? Que o mantra é uma repetição, né? As orações são repetições. Então, quando às vezes a gente está muito ansioso ou está muito preocupado ou desesperado com alguma coisa que aconteceu, às vezes a gente escuta esses conselhos: ore, né? Reze, faça uma oração, ou então repita um mantra, né? E isso realmente acalma, né? Desde que faça sentido para a pessoa naquele momento e não seja como a escola interpretou, como algo que vem de fora para dentro, que tem que ser feito sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, sem que a pessoa imprima também a sua identidade naquele trabalho. Então, no ateliê de artes, em ladrilho de papel, a gente tem trabalhado isso. Eu levo o padrão para o ateliê, as pessoas fazem esse primeiro padrão a lápis, e depois, quando a gente põe a música, e cada um está com o seu ladrilho de papel, com a sua caneta nanquim, com a sua aquarela, aí cada um vai, a partir daquele padrão, criar a sua obra, vai ser autor da sua obra, e não um repetidor de um padrão ou de uma estrutura que foi apresentada naquele ateliê. E isso tem muito a ver com a aprendizagem, né? Porque a gente, quando só repete, a gente não aprende, quando a gente só memoriza o que o outro quer que a gente memorize. Agora, quando a gente vê sentido naquilo, o próprio aprendiz repete. E eu me lembro quando eu era pequena, eu descobri que eu gostava de desenhar. Então, eu pegava os gibis e ficava sentada no sofá, fazendo, por exemplo, a carinha do Pato Donald, que naquele tempo não tinha outros gibis, né? Que os que chegavam até nós eram os gibis da Disney. Então eu ficava treinando e olhando para onde que ia, para onde que não ia, fazia. Então eu repetia várias vezes a carinha do Pato Donald. Depois eu descobria que ela tinha a ver com a carinha do tio Patinhas, com a carinha dos sobrinhos dele, da Margarida, e daí então aquele padrão inicial começava sempre sendo o mesmo, depois eu ia fazendo as características que diferenciavam aquele desenho. Então, o aprendiz, quando ele repete com sentido, isso vai realmente sendo internalizado como uma aprendizagem que vai dar sustentação para outras aprendizagens, né? Então, eu penso que uma das coisas que o trabalho no ateliê me propiciou é ratificar esse conceito que eu tinha de que repetir não é uma coisa só ruim, né?
repetir de ano, repetir 100 vezes porque escreveu errado, né, e que tinha uma conotação de castigo. Repetir pode ser bom desde que isso faça sentido para o sujeito que está no seu processo de aprender, fazendo as articulações entre o que ele já sabe e o novo, entre o que ele sente e o que ele sabe, entre o que o mundo está oferecendo e aquilo que ele já aprendeu. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje no nosso canal, que está trabalhando com algumas reflexões sobre a aprendizagem e a arte. Penso que a cada vídeo vocês podem vendo possíveis conexões entre um e outro, mas é muito mais um mosaico de vídeos do que uma sequência, né? Então, se vocês gostaram, acharam pertinente essa reflexão de hoje, vocês compartilhem, né? Contem para os seus amigos, cliquem e se não gostaram, aí comentem ali para a gente ir recebendo as críticas também e aperfeiçoando. Muito obrigada e até o próximo vídeo.